Como fazer a seleção dos melhores fundos imobiliários para compor a sua carteira de investimentos? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, fica aqui comigo até o final e roda a vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Investidor Caseiro. Meu nome é Daniel Quinteiros Fung e o objetivo do canal do Investidor Caseiro é ajudar você a se tornar um investidor melhor em renda variável. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, já curte o vídeo e acesse a descrição do vídeo que eu deixo aqui uma série de dicas de leitura para ajudar você ainda mais a se tornar um investidor melhor. No vídeo de hoje, que é o último da série de 3 vídeos que eu fiz essa semana somente sobre fundos imobiliários, nós vamos ver como você pode selecionar os melhores FIIs para compor a sua carteira e como utilizar a ferramenta do Funds Explorer para fazer este filtro. Então fica aqui comigo até o final e vamos para a tela que eu vou te mostrar como nós podemos fazer para selecionar os nossos FIIs. Então a primeira coisa que nós faremos é acessar o site da fundsexplorer.com.br. Lá tem uma ferramenta chamada Estudos, como nós podemos ver aqui. Antes de ter acesso a essa ferramenta, você precisa cadastrar o seu usuário e senha, tá? Eu já estou logado no sistema. E aqui nós vamos na opção Novo Estudo e vamos selecionar os indicadores que nós queremos utilizar para filtrar os nossos fundos imobiliários e encontrar aqueles que são ideais para iniciar os nossos investimentos ou pelo menos iniciar os nossos estudos, tá? Então, primeira parâmetro que nós vamos selecionar aqui é dados gerais do fundo e público-alvo, e nós vamos selecionar investidor geral. Por quê? Porque tem fundos que são para investidores profissionais, qualificados, enfim, mas nós somos investidores geral, então vamos para esta opção. Confirmamos. Segunda opção, ainda em dados gerais do fundo, nós vamos por segmento. No caso, nós vamos começar apenas analisando os fundos de tijolo, tá? Por quê? Os fundos de tijolo e os fundos de papéis têm alguns parâmetros diferentes entre eles, então nós vamos separá-los da nossa seleção. Então eu vou selecionar todos aqui e vou retirar a opção Outros e Títulos de Valores Mobiliários, que é isso que caracteriza um fundo de papel. Então, primeiro, somente fundos de tijolo. Então, confirmamos aqui. Terceiro parâmetro, nós vamos em imóvel e vamos selecionar a quantidade de imóveis. Aqui é importante, é um dos fatores mais importantes dos fundos de tijolos, porque quanto mais imóveis este fundo tem, mais seguro ele é para fazer os nossos investimentos. Quando iniciou-se os fundos imobiliários no Brasil, a maioria deles possuía apenas um imóvel, o que é chamado de fundo monoimóvel, monoativo. Isso trazia um risco muito grande. Por quê? Suponhamos que nós temos um fundo com 5 imóveis e outro com um imóvel. Este fundo, ele obtém renda através desses 5 imóveis. Então, se um dos imóveis pega fogo, por exemplo, e fica inutilizável, sei lá, por 1, 2 meses, nós ainda teremos 4 outros imóveis que continuarão gerando renda para o fundo. Em compensação, um fundo monoativo com apenas um imóvel ou até apenas com um inquilino, ele tem diversos riscos. Então, se o imóvel, por exemplo, pega fogo e passa 2 meses fechado, são 2 meses que aquele imóvel não vai gerar renda para o fundo. Esse fundo, sendo monoativo e monoinquilino, que é o caso aqui, por exemplo, posso citar um, que é o XPCM11, ele é um fundo de Campo de Macaé, e o único inquilino era a Petrobras. E a Petrobras falou que vai desocupar o imóvel. Então, ou seja, 100% do rendimento daquele fundo que era gerado pela Petrobras vai parar, né, de ser gerado porque o inquilino vai embora. Então, é importante a diversificação de imóveis no fundo para ele se blindar de possíveis problemas com o imóvel, de possíveis problemas com os inquilinos e continuar gerando receita. Pode haver momentos que a vacância, que é o índice que mede o quanto dos imóveis do fundo estão vagos ou não, a vacância ela pode ser maior ou pode ser menor em determinados ciclos econômicos, períodos, enfim, mas ele nunca vai ser zero, ou seja, o fundo nunca vai parar de receber renda através dos seus inquilinos dos seus imóveis. Então, por isso que quanto maior, melhor. Pela experiência que eu tenho e pelos parâmetros de mercado, nós vamos começar com
mais do que 5 imóveis. Então, fundos com 6 ou mais imóveis entrarão na nossa lista. Outro parâmetro que nós vamos ver aqui é o ABL, que é a área bruta locável, que determina o quanto de espaço em metro quadrado aquele fundo tem para gerar renda. Obviamente, quanto maior, melhor, mas aqui eu vou colocar apenas maior que 0, porque o ABL ele não precisa ser um parâmetro para filtrar os fundos, mas sim para determinar qual é o fundo mais seguro ou qual o fundo que nós estamos mais dispostos a investir. É um parâmetro de ordenação e não de filtragem, de seleção. Então eu vou colocar ele aqui igual a 0 apenas para que ele apareça no nosso resultado de busca, tá? Então vou confirmar aqui. Outro parâmetro que eu vou colocar, eu vou em relatório da ação e vou colocar o volume médio. O volume médio é a média de negociações que este papel, que este fundo esteve nos pregões da Bolsa de Valores. A grande maioria sempre está em 100%. E por que é importante este parâmetro? Se em um determinado dia você quer vender as suas cotas de um determinado fundo e ele tem um volume médio de negociação muito baixo, você pode ter problema para vender aquele fundo porque ninguém quer comprar. E o contrário também se aplica. Você pode querer comprar um fundo imobiliário, uma cota de um fundo imobiliário, e a liquidez baixa significa que também pessoas não estão dispostas a vender e você não consegue entrar naquele fundo. Então, por isso que é muito importante ele ter um volume de negociação diária maior, mais interessante. Então, por isso nós vamos colocar aqui maior que 1.000. Outro parâmetro que nós vamos ver aqui é o patrimônio líquido. Então, nós vamos em patrimonial, patrimônio líquido. E, importante também, a maioria dos fundos, quando eles entram no mercado, eles entram aí com mais ou menos 100 milhões de reais em patrimônio líquido. E quando um fundo, como é que o fundo cresce? Ele vai fazendo aquisição de novos imóveis e aí vai aumentando o tamanho dele de valor patrimonial. Porém, se aquele fundo ele não possui dinheiro para comprar um determinado imóvel para crescer, ele faz o que nós chamamos de emissão, ou seja, ele emite mais cotas, as pessoas compram as cotas, o fundo capta aquele dinheiro e faz a compra dos imóveis para crescer de tamanho. Então, fundos com 100 milhões, 200, 300 milhões, ele ainda são fundos que que entraram no mercado há 2, 3 anos. Isso é pouco tempo. Então, nós vamos colocar aqui fundos que tenham um patrimônio líquido maior, superior do que 500 milhões de reais. Porque significa que são fundos já com 4, 5, até mais tempo já performando no mercado. Outro parâmetro que nós vamos ver é o dividend yield dos últimos 12 meses acumulado. Por quê? E nós vamos colocar aqui maior do que 4. Porque é o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses? Porque nós veremos que o valor do dividendo pago, ele nunca é linear, ele sofre variações para cima e para baixo. E também porque o dividend yield, ele é o cálculo do valor do provento pago dividido pelo valor da cota. Além do valor do dividendo ele nunca ser linear, o valor da cota também nunca é linear. Então, o dividend yield ele é variável ao longo do tempo. Então, nós vamos buscar fundos que tenham um bom índice de dividend yield, mas no acumulado dos últimos 12 meses. E aí, pelos dados que eu andei olhando, o IPCA nos últimos anos, que é o índice de inflação, andou aí entre 6% e 4%. Então, nós vamos colocar aqui 4. Vamos começar buscando fundos que pagam por ano, o que pagaram, melhor, nos últimos 12 meses, dividendos acima dos 4%. E por último, nós vamos ver o PVPA. Então, nós vamos aqui em patrimonial, PVPA. E aí, nós vamos selecionar entre 0,7 e 1,3. O que é o PVPA? É o preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Então, todo fundo tem o seu valor patrimonial e tem o seu número de cotas. Quando nós dividimos o valor patrimonial por total de cotas, nós chegamos ao valor patrimonial por ação, o valor patrimonial por cotas, tá? E este
valor patrimonial, ele por cota, ele vai representar o preço que o fundo tem por cota. Por outro lado, nós temos o preço que é negociado no mercado. Então, quando nós dividimos o preço negociado pelo mercado dividido pelo valor patrimonial por ação, ou neste caso por cota, né, porque fundos imobiliários é por cota e não por ação, nós vamos chegar a um fator. Quando esse fator ele é igual a 1, significa que o mercado está pagando o preço da cota, o mercado está negociando o preço da cota de acordo com o valor patrimonial por ação do fundo. Então, nós estamos pagando o que nós chamamos de preço justo. Então, se o VPA de um fundo qualquer custa 100 e o mercado está negociando a cota daquele fundo a 100, então ele está pagando um preço justo. Agora, suponhamos que o VPA de um fundo é 100 e o mercado está negociando o valor dessa cota a R$120. Então, nós teremos um PVPA de 1,2. Isso significa que o mercado está pagando 20% a mais no preço daquela cota, de acordo com o seu valor patrimonial por ação. E por que isso? Porque o mercado confia no fundo, confia na gestão, ele entende que aquilo ali é seguro, então ele prefere pagar um pouco mais caro do que o preço justo para obter uma segurança maior. Então isso é comum, é um indicador fundamentalista. E o contrário também se aplica. Então, se o VPA de um fundo custa 100, né? Custa R$100 e o preço praticado no mercado é 80, significa que o mercado está pagando 20% a menos no preço justo daquele fundo, porque ele entende que o fundo é arriscado, que o fundo não está passando por um bom momento, ou que o segmento daquele fundo não está passando por um bom momento. Então, por isso que nós vamos selecionar fundos aqui entre 0,7 e 1,3 de PVPA. Vamos confirmar e vamos salvar o nosso estudo. Vamos dar um nome, perdão, esqueci de dar um nome para o estudo, então vou colocar aqui 22/8/2020, tijolo. E salvamos o estudo. E aqui ele já vai filtrar os dados para nós e vai dar o resultado dos fundos que aparecerão através dos nossos filtros. Então, no final nós temos 12 fundos imobiliários disponíveis. Eles estão ordenados aqui aleatoriamente e eu vou ordená-los por patrimônio líquido. Então, eu quero do maior ao menor. E aqui já sai a lista dos possíveis fundos, melhores fundos para nós começarmos a estudar. Tá? Então aqui nós podemos comparar patrimônio líquido, área bruta alocável e começar a dividi-los por setor. Então o setor de shoppings tem lá os seus parâmetros, o setor de lajes corporativas tem os seus parâmetros, mas aqui já dá uma boa noção dos fundos que nós podemos começar a estudar. Agora eu vou separar aqui o XPLG11, por quê? Aqui nós fizemos um apanhado geral. Depois nós precisamos analisar fundo a fundo, ver os casos mais específicos, né, as especificidades do fundo. Então eu vou separar o XPLG11 para nós analisarmos depois, tá? Porque eu quero te mostrar o que nós precisamos analisar num fundo para tomar a decisão de investir nele. E agora eu vou fazer o mesmo estudo, porém com os fundos de papel, tá? Então eu vou aqui de novo em ferramentas, estudos. Eu vou copiar, vou duplicar aqui o estudo que nós fizemos com fundo de tijolo. E aí nós vamos, só vou alterar o nome aqui em cima. E nós vamos fazer algumas pequenas alterações. Nós vamos retirar apenas alguns parâmetros em relação ao fundo de tijolo, que são ABL, porque os fundos de papel eles não possuem móveis. Então nós vamos tirar o ABL, que é a área bruta alocável, que o fundo de papel não tem. E nós vamos retirar a quantidade de imóveis. E pronto. E
perdão, por último nós faremos uma pequena alteração, que é o segmento. Então nós vamos editar aqui, vamos editar o segmento. Eu vou clicar aqui em selecionar toda, apagar tudo, e nós vamos em títulos e valores imobiliários. Salvar. Eu vou só alterar a ordem aqui. Pronto. E aqui nós temos os nossos fundos imobiliários selecionados. Vou ordenar por patrimônio líquido, do maior para o menor. E aqui uma lista de 7 possíveis bons fundos imobiliários de papel para nós investirmos. E aqui eu vou separar também o HFOF11, só para nós vermos como analisar um fundo de papel também. Agora nós temos um fundo de tijolo e um fundo de papel para analisar. Eu vou dar uma pincelada bem rápida em cima desses fundos, só para nós termos uma noção do que analisar em cada um deles, tá? Então nós vamos aqui no XPLG11, primeiro, que era o fundo de tijolo que eu havia separado. Então aqui no site da Fundos Explorer nós temos os detalhes do fundo que nós escolhemos, tá? E aqui ele explica um pouco o que é o XPLG11, quem é o administrador, quem é o gestor, para que ele foi criado, o ano que ele foi criado, 2016. Lembra que eu falava, fundos grandes, eles já estão performando aí no mercado há bastante tempo, apesar do XPLG11 já ter nascido muito grande, né, foi uma exceção. E aí o que nós precisamos ver no caso dos fundos de tijolo? Nós vimos lá que eu falei da área bruta locável, que é importante para saber a quantidade de metros quadrados utilizado para ele gerar renda, e o portfólio, a diversificação do portfólio dos seus ativos. Então aqui nós temos basicamente o histórico de dividendos pagos pelo XPLG11, o histórico de dividend yield, que eu falava que eles nunca são uniformes, lembra? Então por isso que é importante olhar os 12 meses. O valor patrimonial, e aí entra no que eu falava do PVPA. Então aqui, ó, o valor patrimonial 109,24, e hoje o mercado, a última cotação dele fechou a 130. Então provavelmente o PVPA dele deve estar um pouco alto, ó. Sim, 1,19, porque o valor patrimonial por ação ele é menor do que o valor da cota negociada no mercado. E aqui que é a parte legal, que são os ativos do XPLG11, tá? Então nós temos aqui 13 ativos no total, dividido em 6 estados, o que é bom também, a diversificação não só de ativos, mas geográfica, por N razões. E aqui quem são os inquilinos do XPLG11, tá? Então nós temos aqui qual é o imóvel, endereço, quem está alocando aquele imóvel. Aqui nós temos o índice de vacância, isso é importante analisar também, para entender o quanto que do ativo do fundo está disponível para alocação e está deixando de gerar renda para o fundo. Então, basicamente, todo fundo de tijolo ele vai ter essas características. Então, você precisa analisar quem são os inquilinos, quantos ativos são, qual a distribuição geográfica e qual a vacância. E no fundo de papel, vamos ver aqui o HFOF. Aqui também a descrição, a mesma estrutura de página, porém ele não tem, como eu disse, o portfólio de imóveis, porque ele não tem imóveis. Então, nós vamos ver aqui um pouco os dividendos distribuídos. Veja que ele é muito menos uniforme, inclusive, que o XPLG11, por isso que eu reitero a importância de olhar os 12 meses, o valor patrimonial também do fundo, e, como eu disse, nós não temos acesso ao portfólio. Então, o que nós teremos que fazer? Ir até a gestora do fundo e ver quais são as estratégias, o que eles fazem para investir. Então eu vou mostrar aqui, ó, nós vamos ao Google, vamos digitar aqui, ó, HFOF11RI, RI, relação com o investidor. E já temos aqui a página da Ed Invest, que é a gestora do fundo imobiliário HFOF11. E nós já temos aqui o relatório da gestão e relatório de julho, vamos ver o último mês. Já abri aqui o PDF para nós. E aqui, ó, nós temos diversas informações importantíssimas sobre o fundo. Mas eu já vou ser bem mais específico e ver como é que está composta a carteira deste fundo. Então nós vamos descer aqui, está lá no final. Opa, acho que eu passei. Aqui, pronto. Participação do fundo HFOF11. Então, a HFOF é um fundo de fundos. A sua carteira é composta por diversos fundos imobiliários, como nós podemos ver aqui. Alguns são acessíveis a investidores comuns, como nós, por exemplo, a RBVA11,
o HGCR11, BBPO11 e outros são apenas para investidores qualificados, que eles, como gestores, são investidores qualificados. Então, aqui nós entendemos qual a estratégia que o fundo imobiliário tem e por que ele faz as performances, ele consegue as performances que consegue, tá? E aqui nós podemos ler com um pouco mais de detalhes o que o fundo está fazendo, enfim. Então, esse é um tipo de estudo, é um tipo de atividade que você tem que fazer com todos os fundos imobiliários que você pretende investir, tá? Isso aqui é o básico. Evidentemente que cada segmento, o segmento de logística, ele vai ter os seus fundamentos próprios, segmento de shoppings também. E aí nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui no canal será como nós podemos analisar cada segmento, os principais segmentos de fundos imobiliários. Então vou fazer um vídeo somente analisando fundos de shopping, outros somente fundos de laje corporativa, outros de galpão logístico e outros de fundos, tá? Que seriam aqui os 4 principais segmentos de fundos imobiliários que nós deveríamos ter numa carteira bem diversificada. Então por este vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série de fundos imobiliários que eu fiz. Agora eu prometo gravar outros vídeos fazendo análise por segmento. Então lembrando, o primeiro vídeo foi sobre o que são fundos imobiliários. No segundo vídeo, como você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários. E no vídeo de hoje nós vimos como analisar e filtrar nossos fundos imobiliários. Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, acessar a descrição do vídeo que eu deixo aqui uma série de dicas de leitura para que você possa ser um investidor melhor. Também me siga lá no Instagram, daniel.kefung, tem aqui o link aqui embaixo para você. E fico por aqui. Por este vídeo é isso, tchau, tchau.